filhos de servos de Deus também são crentes? É isso aí, mais um tema do seu canal missionário Ide Pregai Grace. Quando nós escutamos também aquela velha frase que diz assim: filho de crente é crentinho, né? E muitas vezes nós vemos que isso não acontece na vida de muitas famílias. Eu primeiramente quero falar, logicamente, daquilo que eu aprendi, daquilo que realmente eu vivi na minha vida. Desde que eu nasci num lar evangélico, graças a Deus por isso. Eu sempre estive na casa de Deus, desde o primeiro dia da minha vida, né? Nasci e depois estive no altar de Deus todos os dias da minha vida e nunca saí de lá. Mas se diz, então, o teu pai era crente, era pastor, sua mãe pastora, e você então também é crente. Eu poderia não ser, eu poderia seguir outro caminho, mas o ensinamento é importante na vida de todos os filhos. Quando você tem os seus filhos, você não pode deixar de ensiná-los a ir à casa de Deus. Não importa a idade, se é nenê, se é criança, vai perturbar a igreja. De jeito nenhum. Você tem que acostumar o teu filho dentro da casa de Deus. Ele precisa permanecer no meio dos irmãos. Você tem que mostrar para o seu filho a tua fé, para que verdadeiramente você, como servo de Deus, o seu filho também seja servo de Deus, ou serva de Deus. Você ensinou o caminho da verdade. Então, eu vejo na casa de meu pai, foi assim, meu pai teve 10 filhos com a minha mãe, 7 homens, todos pastores na casa de Deus, 3 irmãs, uma já dorme no Senhor, mas 2 irmãs estão firmes nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque permaneceram dentro da casa de Deus, foram ensinados, então todos servem a Deus. Consequentemente, o mesmo exemplo nós passamos para os nossos filhos, para que eles sejam servos de Deus. Eu tenho 3 filhas, e as minhas filhas eu ensinei desde que nasceu estar na casa de Deus. Eu não deixei minhas filhas em casa. Às vezes as pessoas hoje em dia, deixa o filho em casa, né? Ele tá cansado, né? Mas não deixa ele ouvir a palavra de Deus. Às vezes você acha que a criança não ouve a palavra. Criança, ela tem maior sentido de captação das coisas do que nós. Às vezes ele está ali, pensando, a cabecinha abaixo, e está lá escutando e tendo o ensinamento dentro dos seus ouvidos. E hoje as igrejas também, nos cultos, principalmente à noite, também existe aquele departamento infantil que cuida das crianças, ensinando a palavra de Deus. Tudo isso, queridos, nos mostra que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, verdadeiramente eles serão crentes. Mas se você teve filhos rebeldes, se você hoje tem filhos que não servem a Deus, é porque você muitas vezes não ensinou a palavra de Deus, porque você deixou os seus filhos à vontade. Eu conheci um pastor que ele ficava cuidando muito das nossas vidas, dos meus irmãos, e ficava lá na casa do meu pai, perseguindo os meus irmãos, acusando eles de diversas coisas, e os filhos dele ele deixava de qualquer maneira. O que aconteceu? Muitos filhos dele estavam fora dos caminhos do Senhor, e os filhos do meu pai ficaram firmes. Por que acontece? Porque as pessoas esquecem de cuidar da sua própria casa. Então, sabendo que a igreja, o início da igreja começa dentro da nossa casa, quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Mas se seu filho não seguir os caminhos do Senhor, se você perceber que você ensinou, que você orientou, e seu filho não seguiu o caminho do Senhor, aí você não tem culpa. Você vai fazer o que? Você vai orar por ele, porque se ele foi consagrado no altar de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai cuidar dele, e ele uma hora voltará, porque todo aquele que é consagrado no altar de Deus, Satanás não poderá tocar, não poderá destruir. Ele pode até tentar, mas no momento certo ele voltará. Então declare que os teus filhos são servos de Deus. Não aceite derrota para Satanás, porque se você ensinou, se você mostrou o caminho da verdade, eles voltarão, porque a semente já está plantada e vai nascer. Porque a semente, que é a palavra de Deus, quando é plantada em boa terra, ela germina, cresce e produz frutos. Então esse é o principal sentido da nossa vida cristã. Primeiramente, ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. Leva os seus filhos para a igreja, não deixe eles em casa não. Ensina o caminho que ele deve andar, para que quando eles crescerem não se desviar dele, realmente serem servos de Deus, serem crentes
em Cristo Jesus, e vai dizer, assim como meu pai e minha mãe são crentes, eu também sou, e os meus filhos também serão. Amém? Receba no teu espírito. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Não esquece de dar o like, o joinha é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos do WhatsApp. Deixe um comentário que você achou do vídeo, né, e de que região você também está assistindo os nossos vídeos. E na descrição do canal tem a nossa conta de missão, o Pix. Envie uma oferta de amor que você sentir no teu coração. Não abandone esse missionário, mas me ajude a pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém.